O fogo o acordou novamente, como fazia todas as manhãs há exatos 6 anos. Um calor que não vinha do sol da manhã, mas de uma fornalha interna que queimava sob sua pele, deixando um rastro de frustração e um desejo agudo e doloroso. Lord Alistair Beaumont, o Duque de Blackwood, abriu os olhos para a opulência fria de seu quarto. Os lençóis de seda egípcia, que custavam mais do que um homem comum ganharia em uma vida, eram uma carícia gelada contra seu corpo tenso. O ouro entalhado nos móveis de carvalho maciço brilhava com a luz pálida que se infiltrava pelas cortinas pesadas, mas não oferecia nenhum consolo. Era um luxo que apenas ressaltava o vazio ao seu lado, o silêncio retumbante onde deveria haver uma respiração suave. Naquela manhã de outono, a sensação era mais forte, uma queimação que prometia consumir tudo. O que você faria no lugar dele, cercado por tudo, mas sentindo um vazio tão profundo? Se você estivesse no lugar dele, o que você teria feito? Além disso, me diga de qual cidade você está ouvindo. Preciso saber que não estou sozinho nisso. Se você quiser ouvir mais histórias como esta, inscreva-se no canal. 2 horas depois, o fogo interno estava contido sob camadas de gelo cuidadosamente construídas. Sentado atrás de sua imponente mesa de mogno, Alistair era a personificação do poder. O Duque de Gelo. Ele assinava decretos que moviam exércitos de trabalhadores em suas minas de carvão. Selava acordos que alteravam a paisagem econômica do país e ouvia os relatórios de seus conselheiros com uma impassibilidade calculada. Seu único amigo, Lord Desmond, estava diante dele, a expressão uma mistura de exasperação e preocupação genuína. Alistair, o parlamento pressiona por uma aliança com os Rochester. Lady Annabel é a candidata perfeita, inteligente, de boa linhagem, bela. Desmond empurrou um retrato em miniatura pela mesa. Alistair nem sequer olhou. O simples som de um casamento arranjado era como areia em seus dentes, um lembrete áspero e irritante da farsa que era a alta sociedade. Ele sentia o olhar de Desmond queimando, esperando por uma reação que ele se recusava a dar. O peso do anel de sinete em seu dedo parecia mais pesado, uma âncora em um mar de obrigações sem sentido. Outra lista, Desmond. Quantas mais você pretende me trazer antes de entender a futilidade disso? A voz de Alistair era baixa. Um barítono controlado que cortava o ar como uma lâmina fria. Ele finalmente ergueu os olhos, e a intensidade neles fez Desmond recuar um passo instintivamente. Eu não vou me acorrentar a uma boneca de porcelana vazia, cuja única ambição é usar o título de duquesa. Não me interessa a linhagem delas, a beleza delas ou as alianças políticas que elas representam. Elas são todas iguais, moldadas pela mesma ganância e superficialidade, com sorrisos ensaiados e corações calculistas. Ele se levantou, a figura alta e imponente, projetando uma sombra sobre a sala. A paixão em sua recusa era a única coisa que quebrava sua fachada de gelo, uma rachadura revelando o vulcão adormecido por baixo. Ele não estava apenas recusando um casamento, estava rejeitando um mundo inteiro que ele desprezava profundamente. Um mundo que via o amor como mais uma mercadoria a ser negociada. Desmond suspirou. Um som de derrota. Então o que você espera, Alistair? Um anjo descido dos céus? A pergunta era sarcástica, mas a resposta de Alistair foi mortalmente séria. Ele caminhou até a janela, observando a agitação de Londres à distância. Eu não espero, eu aguardo. E quando eu a encontrar, não será por causa de um retrato ou de uma negociação. Eu sentirei. Será uma colisão, uma força que abalará as fundações de tudo o que eu sou. E até esse dia chegar, eu prefiro a solidão à companhia de uma mentira. Naquele exato momento, enquanto as palavras ainda pairavam no ar, algo mudou. Uma corrente elétrica sutil, quase imperceptível,
subiu por sua espinha. Uma vibração estranha, uma sensação de proximidade que o fez franzir a testa. Ele não sabia o que era, mas o pressentimento o atingiu com uma clareza cruel. O dia que ele tanto aguardava havia começado. Naquele instante, nos portões de sua vasta propriedade, uma carruagem modesta parava, trazendo a nova dama de companhia temporária para sua irmã, Serafina. A carruagem parou com um rangido suave sobre o cascalho perfeitamente alinhado. Mas para Elara Vance, de 23 anos, o som foi como um trovão anunciando o fim de um capítulo. Diante dela, a mansão Blackwood erguia-se não como uma casa, mas como uma fortaleza de pedra cinzenta e janelas escuras que pareciam olhos julgadores. Era uma opulência fria, esmagadora, que fazia o tecido simples de seu vestido de viagem parecer uma ofensa. Cada detalhe da era meticulosamente podada que subia pelas paredes ao brilho distante do ouro em portas maciças gritava poder e permanência, duas coisas que ela não possuía. Um arrepio percorreu sua espinha, uma sensação gelada de não pertencimento que era quase física, como se o próprio ar daquele lugar fosse rarefeito demais para seus pulmões. Ela era uma intrusa em um reino de gigantes, uma farsa momentânea em um palco de verdades imutáveis, e sentia cada olhar invisível sobre si como uma agulha perfurando sua pele. Esta era sua última lufada de ar, seu último interlúdio antes que as paredes de sua própria prisão se fechassem para sempre. Em exatamente 6 semanas, Elara Vance se tornaria Lady Ashworth, esposa de um barão 30 anos mais velho. Um homem cuja gentileza era tão seca e sem paixão quanto as folhas de outono que agora cobriam o chão. O casamento fora um acordo, uma transação fria e necessária para salvar sua família da ruína total e garantir o tratamento contínuo para a doença frágil de sua mãe. Lord Ashworth era respeitável, honrado e completamente desprovido da chama que Elara secretamente sonhava encontrar em um parceiro. A memória do toque de sua mão, uma carícia breve e sem calor durante o anúncio do noivado, era um lembrete constante do futuro que a aguardava, uma vida de conforto material e deserto emocional. Este emprego como dama de companhia temporária para a irmã do Duque de Blackwood era, portanto, mais do que um trabalho. Era uma fuga, um último e desesperado gole de liberdade. A resignação era um manto pesado que ela vestia todos os dias, uma armadura contra a dor de seus sonhos perdidos. Ela aceitaria seu destino. Ela cumpriria seu dever para com sua família, mesmo que isso significasse extinguir a luz dentro de si mesma. Mas sob a superfície calma e controlada, um sussurro rebelde persistia, uma brasa teimosa que se recusava a apagar completamente. Era o desejo por algo mais, por uma escolha que fosse genuinamente sua, por um olhar que a visse não como um ativo ou uma solução, mas como a mulher que ela era. Cada passo que dava em direção à entrada da mansão Blackwood parecia um passo para longe de si mesma. A cada instante, o peso de seu sacrifício se tornava mais real, mais esmagador. Ela não podia fraquejar, ela não devia hesitar. Mas, como ela queria, com uma ferocidade que a assustava, simplesmente virar as costas e correr sem olhar para trás, em direção a um futuro desconhecido e livre. Ao ser recebida pela governanta-chefe, a Sra. Gable, uma mulher de postura rígida e olhos perscrutadores, Elara sentiu sua determinação ser testada. No entanto, foi a jovem Lady Serafina, a irmã do Duque, que quebrou a tensão. A menina, de apenas 17 anos, estava encolhida em uma poltrona no salão, a palidez em seu rosto acentuada pela escuridão do veludo. Em vez de uma reverência formal e distante,
Elara se aproximou com uma gentileza instintiva, notando o livro de poesia esquecido no colo da jovem. "É um dos meus favoritos", disse Elara, a voz suave quebrando o silêncio pesado. As palavras dele sempre me pareceram um porto seguro em meio à tempestade. Um brilho de surpresa e gratidão genuína iluminou os olhos de Serafina, uma conexão instantânea que não passou despercebida pela senhora Gable. Naquele pequeno gesto, Elara não demonstrou apenas cortesia. Ela ofereceu empatia, um ato de coragem silenciosa em um mundo que valorizava a distância. Mais tarde, enquanto a acompanhava a seus aposentos, a senhora Gable relaxou sua postura severa. Um brilho de respeito em seu olhar. "Lady Serafina não se abre facilmente, você tem um dom." A governanta parou diante de um corredor imenso, sua voz baixando para um tom quase confidencial. "Será bom para ela ter alguém como você aqui, especialmente com o Duque, sendo como é." A menção ao mestre da casa pairou no ar, carregada de um peso implícito. "Ele é um homem de imenso poder, senhorita Vance. O mais temido em muitos círculos. Mas não se engane", ela acrescentou, com um toque de tristeza. "Ele é também, acredito eu, o homem mais solitário de toda a Inglaterra." A descrição atingiu Elara com uma força inesperada, pintando a imagem não de um tirano, mas de uma figura trágica e isolada, despertando nela uma perigosa centelha de curiosidade e compaixão. A imagem de um duque poderoso e terrivelmente solitário era uma contradição que se alojou em sua mente, uma melodia dissonante e cativante. Por um instante, Elara se permitiu imaginar o tipo de homem que vivia por trás da fachada de gelo que a senhora Gable descrevera. No entanto, ela rapidamente esmagou o pensamento, um ato de autoproteção. A curiosidade era um luxo que ela não podia se permitir. Ela estava noiva, seu caminho estava traçado, cada passo meticulosamente planejado em direção a uma vida de dever silencioso. O Duque de Blackwood era seu empregador, uma figura sombria e distante que ela deveria servir e, acima de tudo, evitar. Ela manteria a cabeça baixa, faria seu trabalho com perfeição e passaria por aquela casa como um navio na noite, invisível e intocada. Mal sabia ela que certos destinos não são caminhos que se escolhe, mas marés que arrastam, e a correnteza que a trouxera para Blackwood já a puxava inexoravelmente para o centro da tempestade. Foi nos jardins traseiros, um labirinto de sebes perfeitamente esculpidas e estátuas de mármore que pareciam chorar com a umidade do outono, que ela o viu pela primeira vez. A uma distância de talvez 40 metros, perto de um carvalho antigo, cujos galhos se contorciam como dedos esqueléticos contra o céu cinzento, estava a silhueta de um homem. Não era apenas um homem, era uma presença. Alto, com ombros largos que preenchiam o casaco escuro com uma promessa de poder contido. Ele estava de costas para ela, observando o horizonte. Mesmo sem ver seu rosto, a maneira como ele se postava, imóvel, dominante, como se a própria terra lhe pertencesse, enviou uma onda de choque através dela. Era uma autoridade crua e inegável, uma força da natureza disfarçada de aristocrata. Naquele instante, o mundo ao redor de Elara pareceu recuar. O som do vento nas folhas silenciou. E tudo o que existia era aquela figura imponente e a distância intransponível entre eles. A reação de seu corpo foi instantânea, violenta e totalmente inexplicável. Um calor agudo e surpreendente subiu por seu pescoço, espalhando-se por seu rosto como uma febre súbita. Seu coração, geralmente um metrônomo calmo e constante, disparou em uma batida selvagem e descontrolada contra suas costelas, tão forte que ela temeu que o som pudesse ser ouvido à distância. As pontas de seus dedos começaram a formigar com uma energia estranha.
uma eletricidade que ela nunca havia sentido, e sua pele inteira pareceu acordar de um longo sono, cada nervo subitamente alerta e vibrando. Foi uma resposta primitiva, uma reação visceral a uma presença que seu corpo reconheceu antes que sua mente pudesse sequer processar. Um reconhecimento profundo e aterrorizante que a deixou sem fôlego, com os pés fincados no cascalho úmido, completamente paralisada por uma tempestade que se formara dentro dela sem nenhum aviso. A vergonha a atingiu com a força de um tapa, quente, cortante e humilhante. Como ela podia reagir assim? A um estranho, uma mera silhueta contra o céu? Ela era Elara Vance, uma mulher noiva, prometida a Lord Ashworth. Um homem bom, um homem seguro. Seu futuro estava selado, seu coração devidamente guardado, seu corpo um território que não mais lhe pertencia. Esta traição de seus próprios sentidos era uma ofensa, uma mancha em sua honra cuidadosamente preservada. Ela se recriminou com uma ferocidade silenciosa, forçando seus pulmões a inspirar o ar frio, tentando congelar o fogo que ele havia acendido sem sequer saber de sua existência. Ela apertou as mãos em punhos, as unhas cravando em suas palmas, uma dor física para distraí-la da convulsão emocional. Quando ela ergueu os olhos novamente, ousando olhar, ele havia desaparecido. Apenas o carvalho antigo permaneceu, testemunha silenciosa de sua queda momentânea. Mais tarde, naquele mesmo dia, o eco daquela reação ainda reverberava em suas veias enquanto ela caminhava por um dos corredores silenciosos da ala leste. A mansão era um labirinto de silêncios pesados e ecos fantasmagóricos. Cada retrato na parede, um espectador de sua vida temporária ali. Foi então que ela ouviu, vinda de uma porta de biblioteca entreaberta, uma fresta de luz dourada cortando a penumbra. Uma voz a atingiu. Não era um som que se ouvia com os ouvidos, mas com a alma. Um barítono profundo e ressonante, carregado com o peso de comando e uma melancolia sutil que se enrolou em torno de sua espinha. Cada palavra, embora abafada e indistinta em seu significado, era perfeitamente clara em seu impacto. A cadência era como música sombria, uma melodia que falava de poder, solidão e uma inteligência cortante. Elara parou abruptamente, a mão voando para a garganta, como se para conter o suspiro que ameaçava escapar. O efeito foi ainda mais devastador do que a visão de sua silhueta. Um arrepio lento e deliberado desceu por sua coluna, vértebra por vértebra, como o toque de dedos gelados. No baixo ventre, uma contração súbita e chocante a fez ofegar, um desejo tão agudo e inesperado que a deixou tonta. Era uma resposta vergonhosa, íntima, a um som, apenas a um som. Ela permaneceu imóvel no corredor, uma estátua de desejo e negação, ouvindo os fragmentos daquela voz. Era como se cada sílaba estivesse tocando lugares dentro dela que ela não sabia que existiam, despertando anseios adormecidos que ela havia enterrado sob camadas de dever e resignação. A vergonha que sentiu antes nos jardins era uma mera faísca comparada ao incêndio que agora a consumia. Era profano sentir aquilo, uma violação de tudo o que ela acreditava ser. A porta se fechou com um clique suave, cortando a voz e mergulhando o corredor de volta em um silêncio opressor. O som abrupto quebrou o feitiço, e Elara se viu tremendo, encostada na parede oposta para se apoiar. A respiração presa em seus pulmões. O sangue pulsava em seus ouvidos, alto e furioso. Aquele homem, o dono daquela presença e daquela voz, era um perigo. Não um perigo físico, mas algo infinitamente pior. Um perigo para sua resolução, para seu futuro cuidadosamente construído, para a paz frágil que ela havia lutado tanto para manter. Uma clareza cruel e gelada tomou conta dela. Ela precisava evitá-lo.
a qualquer custo. Ela se manteria nos aposentos de Serafina, se tornaria invisível nos corredores, uma sombra silenciosa naquela casa imensa. Era uma decisão firme, uma promessa desesperada a si mesma. Mas o destino, como ela estava prestes a descobrir, raramente se importa com as promessas dos mortais. 3 semanas se passaram em um estado de vigília constante, uma dança silenciosa e desesperada de evasão. Elara havia se tornado uma cartógrafa de sua ausência, mapeando os horários do Duque com uma precisão febril. Ela conhecia o eco de suas botas nos corredores de mármore, o cheiro fraco de conhaque e cedro que ele deixava para trás, o silêncio pesado que descia sobre a casa quando ele estava em sua biblioteca. Ela se movia pelas sombras, uma espectadora de sua própria vida, enquanto o relógio de seu destino tiquetaqueava implacavelmente. Faltavam apenas 4 semanas para seu casamento com Lord Ashworth, e cada dia que passava era um grão de areia a menos na ampulheta de sua liberdade. A tensão era um fio esticado ao ponto de ruptura, vibrando com uma energia perigosa a cada vez que ela sentia a proximidade dele, uma presença que era quase uma força física, puxando-a para um centro de gravidade que ela lutava com todas as suas forças para resistir. O fio finalmente se rompeu em uma tarde chuvosa no grande solário. Serafina estava praticando seu bordado enquanto Elara lia em voz alta. A atmosfera uma rara bolha de paz. A paz foi estilhaçada pela entrada abrupta do jovem sobrinho de um visconde visitante. Um menino de 8 anos correndo descontroladamente. Em uma fração de segundo, Elara viu a trajetória da criança colidindo com um pedestal que sustentava um vaso de jade da dinastia Ming, uma peça de valor incalculável. Sem pensar, ela se lançou para a frente, o corpo se movendo com um instinto protetor que era mais rápido que a razão. Sua intenção era dupla: proteger a criança da queda e salvar o artefato. Ela conseguiu o primeiro, segurando o menino com firmeza, mas no processo, seu cotovelo se chocou contra o vaso. O som do jade se partindo no chão de mármore foi agudo, final e ensurdecedor. Antes que Serafina pudesse falar, ou que o menino começasse a chorar, Elara se endireitou e disse à governanta, que apareceu correndo: "A culpa foi inteiramente minha." A consequência veio minutos depois, entregue por um lacaio de rosto impassível. "O Duque a aguarda em sua biblioteca, senhorita." Vence. Cada passo pelo corredor em direção à biblioteca era uma batida de tambor fúnebre contra suas costelas. O tapete persa sob seus pés parecia engolir o som, amplificando o rugido do sangue em seus ouvidos. Os retratos dos ancestrais Beaumont a observavam com olhos de tinta a óleo, testemunhas silenciosas de sua marcha para a execução. Ela tentou desesperadamente construir suas defesas, recitando as razões de seu sacrifício como um mantra. Sua mãe, sua família, seu dever para com Lord Ashworth. Eram tijolos de lógica com os quais ela tentava erguer uma fortaleza em sua mente. Mas seu corpo era um traidor. Um formigamento traiçoeiro dançava em suas palmas. Um calor vergonhoso se acumulava em seu baixo ventre. E a respiração ficava presa em sua garganta, recusando-se a obedecer. Ela não estava apenas com medo da fúria do Duque. Estava aterrorizada com sua própria reação à presença dele. Uma combustão espontânea que ela sabia que não conseguiria controlar. Alistair estava revisando os relatórios de suas minas quando a senhora Gable entrou. O rosto, uma máscara de preocupação contida. Ele ouviu a notícia da destruição do vaso Ming com uma irritação fria e distante. Era um objeto de valor, sim, mas substituível. Foi quando a governanta acrescentou, com a voz baixa: "A senhorita Vance assumiu total responsabilidade, milord, que algo mudou."
O nome dela, Elara Vance, cortou o ar e aterrissou em seu peito com o peso de uma bigorna. A irritação se dissolveu, substituída por um choque violento, uma corrente elétrica que percorreu seu corpo e fez os músculos de suas costas se contraírem. Era a mesma sensação que tivera nos jardins, a mesma vibração inexplicável, mas agora 10 vezes mais forte. A lógica ditava que ele deveria deixar a governanta lidar com a disciplina. Mas uma força impulsiva e irracional tomou conta. Eu mesmo falarei com ela, disse ele, a voz mais ríspida do que pretendia, surpreendendo tanto a senhora, Gable, quanto a si mesmo. Enquanto aguardava, Alistair se viu andando de um lado para o outro em sua biblioteca, um ato de agitação que lhe era completamente estranho. Por que essa mulher o afetava tanto? Ele mal a vira, apenas ouvira sua voz. Pegou o breve relatório que Desmond havia preparado sobre ela semanas antes, os olhos passando pelas palavras sem realmente vê-las, até que uma frase o atingiu como um soco no estômago. Noiva de Lord Ashworth. Uma ira possessiva e primitiva, tão quente e súbita que o deixou sem fôlego, subiu por seu peito. A imagem dela, pertencendo a outro homem, um barão velho e sem graça, era uma ofensa intolerável. A reação era ilógica, insana, mas inegável. O coração dele, um órgão que ele considerava puramente mecânico, batia com uma força desconhecida. Não de raiva pela perda de uma relíquia, mas de uma fúria territorial por uma mulher que ele nem sequer conhecia. Ele precisava vê-la. Precisava entender o poder que ela exercia sobre ele à distância. Elara parou diante das imponentes portas duplas de carvalho da biblioteca. O ar parecia mais denso ali, carregado com a presença dele. Ela ergueu a mão, os nós dos dedos pairando a centímetros da madeira polida. O coração martelando uma cadência tão violenta que ela sentiu uma leve tontura. Do outro lado da porta, Alistair parou sua caminhada. O silêncio repentino no corredor anunciando sua chegada. Ele se virou para a entrada, o corpo tenso, cada fibra de seu ser sintonizada com a energia que emanava do outro lado. A maçaneta de latão parecia brilhar com a tensão acumulada. Aquele era o momento, a colisão. Mas, no instante em que Elara finalmente reuniu coragem para bater, a porta lateral do escritório se abriu com um estrondo e Lord Desmond entrou apressado, o rosto afogueado. Alistair, perdoe a intromissão, mas é urgente. O parlamento acaba de... As palavras dele se perderam em um zumbido nos ouvidos de Elara, que recuou um passo. O corpo inundado por um alívio tão profundo que quase a fez cair, seguido por uma onda de frustração tão amarga que queimou sua garganta. A fúria nos olhos de Alistair, quando ele se virou para seu amigo, foi tão cortante que Desmond parou no meio da frase. A interrupção havia quebrado um momento de intensidade quase sagrada, e a frustração de Alistair era palpável, uma aura gelada que encheu a sala. Ele ouviu o relatório de Desmond com impaciência mal disfarçada, dando respostas monossilábicas e curtas antes de praticamente empurrá-lo para fora da sala. O momento, no entanto, estava quebrado. A confrontação direta e crua que ambos antecipavam havia sido adiada. Alistair caminhou até a porta principal e a abriu, não encontrando ninguém. Ele chamou o lacaio. "Onde está a Sr. de Vance?" O servo, trêmulo, respondeu. "Ela aguarda suas ordens no corredor, milord." Alistair considerou mandá-la embora, mas a necessidade de vê-la era agora uma obsessão febril. "Diga a ela para esperar no salão de inverno. Estarei com ela em breve." O adiamento não era um perdão, era um refinamento da tortura. A espera só serviria para esticar a tensão até seu limite absoluto, garantindo que, quando a colisão finalmente acontecesse, seria ainda mais devastadora. A espera no salão de inverno era uma tortura refinada. O ar era frio,
úmido com o cheiro de terra molhada e orquídeas exóticas. Mas um fogo invisível lambia a pele de Elara. Cada segundo se esticava em uma eternidade. O silêncio quebrado apenas pelo tamborilar furioso de seu próprio coração. Ela se forçou a focar nos detalhes da sala. A complexidade do ferro forjado dos móveis, as folhas de samambaia que se curvavam em direção à luz pálida. Qualquer coisa para se ancorar na realidade e não na tempestade que se formava dentro dela. Então, ela ouviu o som de passos se aproximando, lentos, deliberados, cada um ecoando no chão de pedra como uma sentença. A maçaneta da porta de vidro girou com um clique metálico que soou como um tiro no silêncio. Elara se endireitou, o corpo tenso como a corda de um arco, e se virou para encarar seu destino. O Duque de Blackwood, o homem cuja voz e presença a haviam desfeito sem que ela jamais tivesse visto seu rosto. O tempo não parou. Ele se desintegrou. No instante em que os olhos de Alistair pousaram nela, o universo se contraiu para o espaço entre eles. Não era um rosto novo. Era o rosto, o mesmo que assombrava seus sonhos por 6 anos, a imagem gravada a fogo em sua alma, a mulher que ele acreditava ser uma invenção de sua própria solidão desesperada. Os cabelos escuros, não presos em um coque severo, mas com mechas rebeldes que emolduravam um rosto de força e vulnerabilidade. Os olhos de um castanho profundo que continha a fúria de uma tempestade e a calma de uma floresta antiga. A curva teimosa de seus lábios. Ela era real. O choque o atingiu não como um pensamento, mas como uma força física, roubando o ar de seus pulmões e fazendo seus joelhos quase cederem. Um tremor violento percorreu suas mãos, e ele as fechou em punhos para esconder a fraqueza. Ela existia. A constatação era um alívio tão devastador que doía, seguido por um desejo tão consumidor que ameaçava incendiá-lo ali mesmo. Quando Elara ergueu os olhos, o impacto foi como um soco físico. O ar foi roubado de seus pulmões em um silvo audível. Ele era a silhueta dos jardins e a voz do corredor, mas a realidade era infinitamente mais avassaladora. Alto, com ombros tão largos que pareciam carregar o peso do mundo, ele preenchia a entrada do salão não apenas com seu corpo, mas com uma presença magnética e brutal. O cabelo escuro estava levemente despenteado, como se ele tivesse passado as mãos por ele em frustração. E uma sombra de barba por fazer arranhava a linha de sua mandíbula forte e inflexível. Mas foram seus olhos que a prenderam, que a empalaram onde estava. Eram de um azul tão intenso e gelado que pareciam conter fragmentos de um inverno eterno. Mas por baixo do gelo, ela viu um fogo ardendo, uma inteligência cortante e uma solidão tão profunda que ressoou com a dela. Era a beleza de uma tempestade, perigosa e hipnotizante. Uma onda de calor insuportável subiu por seu corpo, começando no fundo de seu ventre e se espalhando como veneno por suas veias, deixando sua pele em chamas e sua mente em desordem. Suas pernas se tornaram fracas, incapazes de sustentá-la, e ela teve que se agarrar discretamente à parte de trás de uma cadeira para não cair. Uma umidade secreta e vergonhosa brotou entre suas pernas, uma traição primitiva de seu corpo que a fez querer morrer de humilhação. Algo nela, uma parte antiga e esquecida de sua alma, o reconheceu. Não fazia sentido, era uma loucura. Mas seu corpo reagiu não a um estranho, mas a um reencontro, a uma peça perdida que finalmente encontrava seu lugar. O desejo que a atingiu era uma dor física, uma necessidade crua e desesperada de estender a mão e tocar a pele dele, de sentir se o calor que ela imaginava era real. Cada fibra de seu ser gritava por ele, uma traição a Lord Ashworth, a sua família, a tudo o que ela era.
Por um momento que pareceu durar uma vida inteira, eles apenas se olharam. O mundo recuou até se tornar um borrão indistinto de verde e cinza. Não havia mais duque nem dama de companhia. Não havia mansão, nem dívidas, nem noivados. Havia apenas um homem e uma mulher, suspensos no tempo, presos em um campo de força de reconhecimento mútuo e atração devastadora. Nos olhos dele, ela viu o mesmo choque, o mesmo desejo consumidor que a estava rasgando por dentro. No silêncio que se estendia entre eles, uma conversa inteira aconteceu, uma comunicação silenciosa de almas que se conheciam de algum outro lugar, de algum outro tempo. Era uma promessa e uma ameaça, o início de algo inevitável e a destruição de tudo o que eles conheciam. Era o som de dois destinos colidindo com a força de estrelas em rota de impacto. Um evento cataclísmico que nenhum dos dois poderia ter previsto ou evitado. A realidade retornou como uma onda de água gelada quando um servo, sem perceber a intensidade do momento, tossiu discretamente à distância para anunciar sua presença. O feitiço se quebrou. Alistair piscou, e a máscara do Duque de Gelo desceu sobre seu rosto novamente. O calor em seus olhos sendo substituído por uma frieza controlada que era quase mais aterrorizante. Elara se endireitou, a vergonha e o pânico inundando o espaço que o desejo havia ocupado. Ela era a senhorita Vance, a empregada que havia quebrado uma relíquia de valor inestimável. Ele era seu empregador, o homem que detinha seu futuro em suas mãos. Ela era a noiva de outro homem. A lembrança era uma faca afiada em seu peito. A distância social e circunstancial entre eles voltou a ser um abismo intransponível. Mas era tarde demais. A colisão já havia acontecido e as fundações de seus mundos, construídas com tanto cuidado e resignação, haviam rachado para sempre. Nenhum dos dois jamais seria o mesmo. A voz dele quebrou o silêncio, não com a fúria que ela esperava, mas com um controle gelado que era de alguma forma mais intimidante. Senhorita Vance. Ele não se moveu de trás de sua mesa, mas sua presença preenchia cada canto da sala, densa e sufocante. A senhora Gable me informa que você tem um talento para redecorar, usando artefatos de valor inestimável como seu meio. O sarcasmo era uma lâmina afiada. Elara manteve a cabeça erguida, o coração batendo descontroladamente contra suas costelas, mas a voz firme. A culpa foi inteiramente minha, Vossa Graça. Eu insisto em pagar pelo dano. Um sorriso quase imperceptível, desprovido de humor, tocou os lábios dele. E como exatamente você planeja fazer isso, com o salário de uma dama de companhia? O olhar dele a percorreu, não com raiva, mas com uma intensidade possessiva que a fez sentir-se nua sob o vestido. Ele se levantou, contornando a mesa lentamente, e a verdade o atingiu. Ele não conseguia mandá-la embora. A ideia era fisicamente dolorosa. Considere a dívida suspensa, mas saiba que não tolero descuidos. Você está dispensada. A decisão do Duque de não demiti-la enviou ondas de choque silenciosas pela equipe da mansão. Mas para Elara foi o início de uma nova forma de tortura. A proximidade forçada se tornou uma dança diária de tensão insuportável. Seus caminhos se cruzavam nos corredores com uma frequência que desafiava a probabilidade. Cada encontro, um pequeno cataclismo. Os olhares que trocavam eram roubados, intensos, carregados de palavras não ditas que gritavam no silêncio. Ele começou a criar pretextos transparentes para estar onde ela estava, sua obsessão se tornando um padrão visível. Aparecia na sala de música durante as aulas de Serafina, questionando sobre o progresso de uma melodia que ele mal ouvia. Pedia relatórios detalhados sobre os passeios de sua irmã nos jardins, seus olhos azuis fixos nela, famintos por qualquer migalha de interação.
Ele era um planeta sombrio e poderoso, e ela, um satélite relutante arrastada para sua órbita inescapável, sentindo a atração gravitacional ameaçar despedaçá-la a cada segundo. Elara se agarrava à sua resolução com a força de uma náufraga se agarrando a um pedaço de madeira em um mar tempestuoso. Ela manteria sua distância. Ela seria profissional, invisível, uma sombra a serviço de Lady Serafina, mas seu corpo era um traidor descarado, uma testemunha de sua queda. A simples percepção de sua proximidade era o suficiente para desfazer suas defesas. O som de seus passos no corredor fazia um calor agudo e vergonhoso se espalhar por seu peito. Se ele entrasse em uma sala, o ar se tornava rarefeito e sua respiração ficava presa em sua garganta, superficial e irregular. Seus pensamentos, normalmente tão claros e ordenados, se fragmentavam em estilhaços de consciência, todos centrados nele. Sua pele se tornava hipersensível, cada nervo alerta, formigando com a consciência de sua presença, como se o próprio ar entre eles vibrasse com uma eletricidade perigosa. Ela não podia, ela não devia, mas cada fibra de seu ser ansiava por ele. O primeiro toque foi um acidente tão devastador que reescreveu a realidade de ambos. Aconteceu na biblioteca. Um santuário de silêncio e palavras. Elara estava tentando alcançar um volume de poesia em uma prateleira alta, os dedos esticados a centímetros do objetivo. De repente, ele estava atrás dela, sua presença uma onda de calor em suas costas. Permita-me. Sua voz era um murmúrio baixo e rouco perto de seu ouvido. Suas mãos se moveram simultaneamente para o livro e, por uma fração de segundo, a ponta de seus dedos se roçou na lombada de couro. Foi um contato mínimo, pele contra pele, mas a reação foi cataclísmica. Um choque elétrico, branco e ofuscante, disparou pelo braço de Elara, fazendo-a ofegar. Alistair recuou como se tivesse sido queimado, a mão tremendo imperceptivelmente ao lado do corpo. Eles congelaram, presos em um silêncio ensurdecedor, o mundo inteiro contido naquele ponto de contato. Horas depois, ambos ainda podiam sentir o calor fantasma onde suas peles se tocaram. Uma marca invisível gravada a fogo em suas memórias. A obsessão que crescia entre eles era uma estufa, um ecossistema febril isolado do mundo exterior. Mas o mundo exterior não esperaria. Uma semana após o toque na biblioteca, uma carta chegou para Elara em uma bandeja de prata. O selo de cera de sua família parecendo um presságio sombrio. A caligrafia trêmula de sua mãe preenchia a página, cheia de amor, preocupação e uma menção casual que atingiu Elara como um balde de água gelada. Lord Ashworth tem sido de uma gentileza imensa, minha querida. Ele fala com tanto carinho de seu futuro juntos. Faltam apenas algumas semanas. As palavras eram uma corrente fria se enrolando em seus tornozelos, puxando-a de volta para a realidade de seu dever. O pânico subiu por sua garganta. Um gosto amargo de metal e desespero. Cada momento de calor roubado com o Duque, cada olhar, cada batida acelerada de seu coração era uma traição. A carta não era apenas papel e tinta, era a parede de sua prisão se materializando ao seu redor, lembrando-a de que seu destino já havia sido vendido. Naquela mesma noite, Lord Desmond encontrou Alistair em seu escritório, não trabalhando, mas parado diante da janela, olhando para a escuridão como se pudesse encontrar respostas nela. A fachada do Duque de Gelo estava rachada, revelando o homem atormentado por baixo. O que está acontecendo com você, Alistair? Você mal come, mal dorme. Você a observa como um falcão observa sua presa. Desmond disse, a preocupação genuína em sua voz. Alistair se virou, e a vulnerabilidade em seus olhos chocou seu amigo.
É ela, Desmond. A confissão foi um sussurro rouco, rasgado de sua alma. A mulher que eu descrevi, a colisão, a força que abalaria as fundações. Eu a encontrei. Um brilho de esperança surgiu nos olhos de Desmond, mas foi extinto pela próxima frase de Alistair, carregada com o peso da derrota. E ela está prometida a outro. Ela vai se casar em semanas. Pela primeira vez em sua vida, o todo-poderoso Duque de Blackwood parecia impotente. Um rei cujo reino inteiro não podia lhe comprar a única coisa que ele desejava. Enquanto Alistair confessava sua derrota, Elara travava sua própria guerra silenciosa em seu quarto. Ela segurava a carta de sua mãe em uma mão e, na outra, um livro de poesia que o Duque havia deixado para trás na biblioteca, o cheiro fraco de cedro e conhaque ainda pairando em suas páginas. A culpa era um peso físico em seu peito, tornando cada respiração um esforço. Sua família dependia dela. A vida de sua mãe dependia de seu sacrifício. Lord Ashworth era um homem bom e honrado que não merecia ser traído. Mas então, a memória do toque de Alistair, o fogo em seus olhos, a conexão silenciosa que vibrava entre eles, subia como uma febre, queimando toda a lógica e o dever. Como ela podia sentir por um homem o que nunca sentira por ninguém, uma paixão tão avassaladora que a assustava, quando seu futuro, seu corpo e sua honra já pertenciam a outro? Era uma escolha entre um futuro de segurança cinzenta e um presente impossível que a consumiria até as cinzas. E a parte mais aterrorizante era que ela ansiava pelas chamas. A tensão finalmente explodiu em uma discussão velada. Uma batalha travada com palavras que significavam muito mais do que diziam. Uma forte chuva os prendeu no solário. O som das gotas contra o vidro criando uma intimidade forçada. Eles estavam discutindo um artigo sobre novas técnicas agrícolas. Um tópico mundano, mas a energia entre eles era elétrica. Você acredita que tudo pode ser controlado, planejado e colhido para o lucro máximo, disse ela, a voz tensa. E você acredita em deixar as coisas ao acaso, à mercê de estações imprevisíveis e da sorte? Ele rebateu, dando um passo em sua direção. Eu acredito que algumas coisas não podem ser possuídas ou forçadas a crescer. Elas simplesmente são, e tentar controlá-las é destruí-las. Ela ergueu o queixo, os olhos faiscando. Ele estava a centímetros de distância agora, o calor de seu corpo a envolvendo. E se a alternativa for perdê-las para sempre? A pergunta pairou entre eles, crua e desesperada. Seus rostos estavam próximos, as respirações se misturando. A tensão era insuportável, uma corda esticada ao ponto de ruptura. E então, o som agudo de um trovão fez a porta se abrir com o vento, quebrando o feitiço e os jogando de volta para seus mundos separados. O catalisador chegou na forma de uma carta, entregue em uma bandeja de prata que parecia fria e fúnebre. O selo de cera pertencia a Lord Ashworth. A caligrafia dele, elegante e precisa, era a de um homem que nunca duvidou de seu lugar no mundo. As palavras eram gentis, mas cada uma era um prego no caixão da liberdade de Elara. Minha querida Elara, devido a uma questão de negócios urgentes que me levará ao continente, nossos conselheiros sugeriram antecipar a cerimônia. Chegarei a Blackwood em 2 dias para buscá-la. 2 dias. O ar foi roubado de seus pulmões em um silvo doloroso. O papel tremeu em seus dedos, as letras borrando diante de seus olhos marejados. As paredes invisíveis de sua prisão de repente se tornaram sólidas, de pedra e argamassa, subindo ao seu redor com uma velocidade aterrorizante. O tempo havia acabado. Aquele interlúdio roubado,
Aquela bolha de tensão e desejo impossível estava prestes a explodir e os estilhaços a destruiriam completamente. A notícia atingiu Alistair não como uma informação, mas como uma violência física. Desmond a entregou em seu escritório, com a expressão sombria de quem anuncia uma morte. Ashworth antecipou tudo. Ele vem buscá-la em 2 dias. O silêncio que se seguiu foi mais aterrorizante do que qualquer grito. O copo de cristal na mão de Alistair estalou e se partiu. O uísque âmbar e os cacos de vidro caindo sobre os papéis sem que ele percebesse. O gelo em suas veias não derreteu. Ele se transformou em lava. Uma fúria primitiva e possessiva. Tão avassaladora que o deixou cego, explodiu em seu peito. A imagem de Elara partindo nos braços daquele homem, pertencendo a ele, sendo tocada por ele, era uma tortura física, uma lâmina se torcendo em suas entranhas. A fachada do Duque de Gelo se desintegrou, revelando o homem por baixo, desesperado, furioso e disposto a queimar o mundo inteiro para não perdê-la. Ele não a deixaria ir. As regras da sociedade, a honra, o dever, tudo se tornou cinzas diante daquele fogo. Ele a encontrou no antigo pavilhão de caça, o lugar onde ela ia para respirar, para sentir por um instante que era livre. A noite estava fria, mas a energia entre eles era incandescente. Você ia partir, ele disse, a voz baixa e perigosa, cortando o silêncio. Não era uma pergunta, era uma acusação. Elara se virou, o rosto pálido sob a luz da lua. Eu preciso, é meu dever. As palavras soaram ocas até para ela. Dever, ele zombou, dando um passo em sua direção, cada movimento de um predador encurralando sua presa. Chama de dever se acorrentar a um homem que não a faz sentir nem uma fração do que eu vejo em seus olhos quando você olha para mim. Ele estava perto agora, perto o suficiente para que ela sentisse o calor emanando de seu corpo, o cheiro de conhaque e fúria. Não me diga que não sente. Seria a única mentira que eu não poderia perdoar. As lágrimas que ela segurava com tanta força finalmente escaparam, quentes e amargas, traçando caminhos em sua pele fria. Sentir? Sua voz se partiu em um soluço contido. É claro que eu sinto. Sinto tanto que me aterroriza, tanto que mal consigo respirar quando você está perto. A confissão foi arrancada dela, crua e dolorosa. Mas o que eu sinto não importa. A vida da minha mãe depende deste casamento. A honra da minha família depende de mim. Lord Ashworth é um homem bom que está nos salvando da ruína. Eu fiz uma promessa. Eu não tenho o direito de escolher. Não tenho o direito de querer você. Cada palavra era uma facada em seu próprio coração. A verdade de sua prisão exposta sob o olhar dele. Ela estava quebrada, dividida entre o sacrifício que a salvaria e o desejo que a consumiria. Ela o queria com uma ferocidade que a envergonhava, mas o peso de seu dever era uma âncora que a afogava. A dor no rosto dela quebrou a última barreira de controle dele. Ele segurou o rosto dela entre as mãos, os polegares enxugando suas lágrimas com uma gentileza que desmentia a tempestade em seus olhos. Você não entende, ele sussurrou, a voz rouca de uma emoção que ele não sentia há anos. Por 6 anos, eu sonhei com o seu rosto. Recusei todas as mulheres, todas as alianças, porque nenhuma delas era você. Eu não me importo com seu noivo, com sua família ou com a sociedade. Eu cuidarei de tudo. A única coisa que importa é que você me escolha. A declaração pairou no ar. Uma promessa impossível e avassaladora. E então ele a beijou. Não foi um beijo gentil. Foi um ato de desespero e possessão, faminto e devastador. Sua boca tomou a dela. O sabor de uísque, sal e uma necessidade antiga se misturando. Era um incêndio, uma colisão.
A sensação de finalmente estar inteira e completamente perdida ao mesmo tempo. O beijo terminou, mas os deixou tremendo, ofegantes, a realidade voltando como uma maré brutal. O abismo entre eles ainda estava lá, talvez mais profundo do que nunca. A promessa dele era tentadora, mas o caminho para ela estava pavimentado com a ruína de todos que ela amava. Eu não posso. Ela sussurrou contra seus lábios, o coração se partindo. Eu preciso ir. Ele a soltou, mas seus olhos aprenderam, uma promessa silenciosa e feroz passando entre eles. Ele a deixaria partir fisicamente, mas a batalha estava longe de terminar. Vá então, sua voz era um aço frio. Cumpra seu dever, mas saiba disto, Elara vence. Você pertence a mim. E eu irei buscá-la. A ameaça era também a mais bela declaração que ela já ouvira. Ela se afastou. Cada passo uma tortura. O calor do toque dele ainda queimando em sua pele. Ele não a perderia. E ela, pela primeira vez, não tinha mais certeza se conseguiria cumprir seu dever. A manhã da partida de Elara chegou envolta em um nevoeiro frio que parecia um reflexo de sua alma. A despedida de Serafina foi a tortura mais silenciosa e aguda. A jovem se agarrou a ela, o corpo frágil tremendo em soluços contidos, sussurrando, "Não vá, por favor, não me deixe." Elara a abraçou com uma força que não sabia possuir, o coração se partindo em 1000 pedaços a cada tremor da menina. Ela murmurou palavras de consolo que soavam como mentiras em seus próprios ouvidos, prometendo escrever, prometendo que tudo ficaria bem. Mas seus olhos estavam secos, uma represa de desespero contendo a inundação. Por fora, ela era a imagem da resignação calma, a dama de companhia cumprindo seu último dever. Por dentro, era um campo de batalha devastado, onde cada passo em direção à carruagem que a esperava era uma rendição, uma faca se torcendo na ferida aberta de seu coração. Ela não olhou para trás. Se o fizesse, sabia que a visão daquela mansão, que agora continha a única coisa que seu coração desejava, a faria desmoronar. A mansão, Blackwood, mergulhou em um silêncio pesado e sufocante após a partida dela. Para Alistair, o mundo havia perdido a cor, o som, o sentido. Ele se trancou em seu escritório, mas não trabalhou. Sentado na escuridão, com as cortinas pesadas bloqueando a luz do dia, ele apenas existia, um fantasma em sua própria casa. A comida intocada esfriava nas bandejas de prata, o fogo na lareira morria, deixando apenas cinzas frias, e o uísque no copo permanecia esquecido em sua mão. Desmond o encontrou assim, uma estátua de desespero. Alistair, pelo amor de Deus, faça alguma coisa, diga alguma coisa. Mas o Duque de Gelo não respondeu. Seus olhos azuis, antes tão cheios de fogo e inteligência, estavam vazios, fixos em um ponto invisível na escuridão. Pela primeira vez em sua vida, o poder que ele exercia sobre homens e mercados era totalmente inútil. Ele podia mover exércitos e fortunas, mas não conseguia reverter o som das rodas daquela carruagem se afastando, levando com ela seu coração e sua alma. O dia do casamento amanheceu cinzento e sem vida, um presságio que Elara sentiu em seus ossos. A capela particular na propriedade de Lord Ashworth estava suntuosamente decorada, uma profusão de lírios brancos cujo perfume doce e pesado a sufocava, lembrando-a de funerais. Os convidados, aristocratas de rostos polidos e sorrisos vazios, murmuravam em tons reverentes, suas vozes um zumbido indistinto que feria seus ouvidos. Tudo era perfeito, impecável e terrivelmente errado. A atmosfera não era de celebração, mas de uma inevitabilidade trágica. Como se todos fossem atores em uma peça cujo final desastroso já estava escrito. Cada minuto que passava
Era um grão de areia caindo na ampulheta de sua vida. O tempo se esgotando com uma crueldade implacável. Ela se sentia como uma prisioneira sendo levada para a execução, cada passo em direção ao altar, um passo para mais, perto do fim de tudo o que ela era, de tudo o que poderia ter sido. O momento de clareza a atingiu com a força de um raio. Parada diante do espelho de corpo inteiro, vestida com um traje de noiva de seda e renda que custava uma fortuna, ela não viu a si mesma. Viu uma estranha, uma boneca de porcelana com olhos assombrados e a expressão de quem havia desistido. O reflexo era uma mentira. Aquela vida de segurança e conforto seria sua prisão. As paredes douradas mais impenetráveis que as de uma masmorra. O rosto de Alistair surgiu em sua mente, não como uma memória, mas como uma presença viva e ardente, seus olhos de gelo e fogo, o toque que a incendiou, a promessa em sua voz. E ela soube. Soube com uma certeza cruel e absoluta que estava cometendo o erro mais terrível de sua vida. Uma vida sem ele seria um deserto sem fim. E pela primeira vez, um pensamento rebelde e aterrorizante tomou forma. E se ela escolhesse a si mesma? E se ela escolhesse o amor, mesmo que isso significasse queimar tudo até o chão? Mas o som do órgão começando a tocar na capela lá embaixo respondeu sua pergunta com uma finalidade brutal. Era tarde demais. No escritório escuro da mansão Blackwood, algo se quebrou dentro de Alistair. Foi o vislumbre de um livro de poesia que ela esquecera na mesa, o mesmo que eles tocaram juntos. O cheiro fraco de lavanda que ainda pairava no ar. A memória do fogo em seus olhos quando ela o desafiou. A clareza o atingiu não como um pensamento, mas como uma convulsão física. Ele não conseguia viver sem ela. Todo o seu poder, toda a sua fortuna, todo o seu ducado não significavam absolutamente nada sem a força dela para desafiá-lo, sem a presença dela para preencher o vazio. A sociedade, o escândalo, a honra eram apenas palavras ocas diante da verdade visceral de que ela era o seu ar, o seu norte, a sua única razão. Ele se levantou de um salto, a cadeira caindo para trás com um estrondo. O gelo em seus olhos derreteu, substituído por uma chama de determinação tão feroz que chocou Desmond, que acabara de entrar. O amor era mais importante. Ela era mais importante. E ele moveria céus e terra para tê-la de volta. Prepare meu cavalo mais rápido. Agora! A ordem de Alistair cortou o ar como um chicote. Desmond tentou intervir, a voz cheia de pânico. Alistair, pense no escândalo. Você destruirá a si mesmo, a ela, a tudo. Mas Alistair apenas o encarou. E no olhar dele não havia mais espaço para dúvida ou razão, apenas uma determinação de aço. Então, que tudo queime, ele disse, a voz baixa e letal. Nada o impediria. Ele atravessou os corredores da mansão, não mais um fantasma, mas uma tempestade prestes a desabar. Cada passo era uma promessa, cada batida de seu coração, um juramento. Ele a alcançaria. Ele a salvaria daquela mentira. Na capela, Elara deu o primeiro passo em direção ao altar. Sua mão tremia no braço do homem que a conduzia. Lord Ashworth a esperava com um sorriso gentil. O padre abriu o livro, a voz ressoando no silêncio tenso. A cerimônia havia começado, o ato final de uma tragédia inevitável, ou talvez o início de uma guerra. A voz do vigário ressoava pela capela, cada palavra uma pá de terra sendo jogada sobre o caixão de seus sonhos. Elara estava de pé no altar, uma estátua de seda e resignação, o perfume pesado dos lírios brancos a sufocando. Ao seu lado, Lord Ashworth era uma presença sólida e respeitável, o epítome da segurança que a estava condenando a uma vida de silêncio cinzento. Os rostos dos convidados eram um borrão de julgamento polido e curiosidade mórbida.
Ela sentia o peso de centenas de olhares, mas o único que importava estava ausente. Seu coração, um pássaro enjaulado, batia desesperadamente contra suas costelas. Um ritmo fúnebre para a mulher que ela estava prestes a se tornar. Se alguém aqui presente conhece algum impedimento para que este casamento não se realize, que fale agora ou cale-se para sempre. O silêncio que se seguiu foi a confirmação de sua sentença. Ela fechou os olhos, preparando-se para o fim. Foi quando o inferno se abriu. As portas duplas de carvalho maciço da capela se escancararam com a fúria de uma tempestade, batendo contra as paredes de pedra com um som que fez o próprio vitral tremer. Ali, emoldurado pela luz cinzenta e selvagem da tarde, estava Alistair. Não o Duque de Gelo, mas uma força da natureza. Seus cabelos escuros estavam desgrenhados pelo vento e pela chuva, suas botas manchadas de lama, seu casaco de montaria encharcado. Ele não parecia um duque, parecia um guerreiro vindo de uma batalha desesperada. O ar foi roubado dos pulmões de todos em um ofego coletivo. O silêncio que se seguiu não era de paz, mas de choque absoluto. Seus olhos azuis, chamas de gelo, varreram a multidão e a encontraram. Através da distância, através do véu, o olhar dele a atingiu como um raio. Um fio de eletricidade incandescente que aprendeu onde estava e incendiou cada nervo de seu corpo. A voz de Alistair cortou o silêncio sagrado. Não com um grito, mas com um trovão contido que fez cada alma na capela se encolher. Este casamento não irá acontecer. Ele deu um passo para dentro, a água pingando de seu casaco no corredor de mármore. Seus olhos nunca deixaram os dela. Eu proíbo. Lord Ashworth se virou, o rosto uma máscara de fúria e humilhação. Que direito você tem, Blackwood? A risada de Alistair foi um som amargo e desprovido de humor. O direito de um homem que se recusa a assistir a mulher que ama, se acorrentar a uma mentira por um senso de dever mal colocado. A declaração pública, crua e vulnerável, pairou no ar como uma heresia. Ele estava ali, o homem mais poderoso da Inglaterra, despindo sua alma, destruindo sua reputação, humilhando-se publicamente, tudo por ela. Que a sociedade me condene, que o inferno me leve. Eu não me importo. Mas eu não vou perdê-la. A capela explodiu em um pandemônio de sussurros venenosos e exclamações chocadas. O pai de Elara parecia prestes a desmaiar. Sua mãe soluçava no banco da frente, e o rosto de Lord Ashworth se contorcia em uma careta de ódio puro. Sua insolência custará caro, Duque, ele sibilou. Mas Alistair não o ouvia. Ele deu mais um passo, depois outro, o corredor se abrindo diante dele como o mar se abriu para Moisés. Ele parou a poucos metros do altar, a mão estendida, não em um gesto de poder, mas de súplica. A vulnerabilidade em seus olhos era a coisa mais corajosa que Elara já tinha visto. Elara. Sua voz agora era um sussurro rouco que só ela parecia ouvir. Olhe para mim, não para eles, não para o dever ou para a honra. Olhe para mim e me diga que seu coração pertence a ele. Se puder, eu irei embora para sempre. Mas se não puder, venha comigo. Escolha a nós. O mundo inteiro se dissolveu. Havia apenas o rosto dele, a mão estendida e a verdade que queimava em seu peito como um sol. O peso de sua família, a segurança de seu futuro, a mancha em sua honra, tudo se tornou poeira diante daquela escolha. Uma vida de segurança vazia ou um momento de coragem que poderia lhe custar tudo, mas lhe daria a única coisa que importava. Lentamente, como se estivesse acordando de um longo sonho, ela soltou o buquê de lírios. As flores caíram no chão com um baque suave. Ela se virou para Lord Ashworth e em seus olhos não havia pedido de desculpas, apenas uma clareza serena. Então, ela começou a andar.
Cada passo em direção a Alistair era um elo de corrente se quebrando. Ela parou diante dele, ergueu as mãos trêmulas e, em um gesto definitivo, removeu o véu, jogando-o de lado. Ela pegou a mão dele, seus dedos se entrelaçando com a força da inevitabilidade. Sim, ela sussurrou. A fúria de Lord Ashworth finalmente explodiu. Insolente, você se arrependerá disso. Ela nunca foi nada além de uma oportunista caçadora de fortunas. As palavras cruéis, destinadas a feri-la, tiveram o efeito oposto. Libertaram-na da última sombra de culpa. Alistair não respondeu com palavras. Ele a puxou para si e, em um movimento fluido e possessivo, a ergueu em seus braços como se ela não pesasse nada. Ele se virou e caminhou para fora da capela, passando pelos rostos chocados da alta sociedade como se fossem meros fantasmas. O caos que deixaram para trás era o som de um mundo de mentiras desmoronando. Já na carruagem que os esperava, com o som da chuva batendo no teto, ele a colocou gentilmente no assento. O silêncio entre eles era sagrado. Ele segurou seu rosto, seus olhos traçando cada linha como se estivesse memorizando-a. Eu pensei que tinha te perdido, ele sussurrou. Você nunca me perdeu, respondeu ela, antes de seus lábios se encontrarem em um beijo que não era de desespero, mas de promessa. Era o início. 6 semanas se passaram, não como um tic-tac de relógio, mas como o desdobrar lento e luxuoso de uma estação. O fogo que acordava Alistair todas as manhãs não havia desaparecido. Ele havia se transformado. Não era mais a queimação solitária da frustração, mas o calor compartilhado e constante de uma lareira. Naquela manhã, ele acordou com a luz do sol dourando as cortinas de seu quarto. A mesma luz que antes parecia fria e zombeteira. Agora, ela iluminava os cabelos escuros de Elara espalhados em seu travesseiro. Um contraste vívido contra o linho branco. O peso suave da cabeça dela em seu peito era uma âncora que o prendia a uma realidade que ele nunca ousou sonhar ser possível. A respiração dela, um ritmo calmo e constante contra sua pele, era a única música que importava. Ele traçou a curva de sua espinha por cima do lençol de seda e uma onda de paz, profunda e inabalável, percorreu seu corpo, extinguindo as últimas cinzas do Duque de Gelo para sempre. A validação de sua escolha não veio da sociedade, que ainda sussurrava em salões escurecidos, mas do colapso silencioso do mundo que haviam deixado para trás. Foi Desmond quem trouxe a notícia, o rosto uma mistura de choque e sombria satisfação. Lord Ashworth estava arruinado. Uma série de investimentos imprudentes e desesperados no exterior havia vindo à tona, revelando que seu noivado com Elara não fora um ato de resgate, mas uma última e desesperada tentativa de se agarrar à reputação e às conexões da família dela para salvar a si mesmo. Ele não era um salvador, era um homem se afogando, disposto a puxá-la para o fundo com ele. A notícia atingiu Elara não com triunfo, mas com um alívio profundo e purificador que lavou os últimos vestígios de culpa. Ela não havia traído um homem bom, ela havia escapado de uma catástrofe. Alistair assegurou enquanto ela absorvia a verdade. O toque dele não era de posse, mas de proteção silenciosa, confirmando o que seus corações já sabiam. O caminho da coragem os havia levado para casa. A transformação mais bela, no entanto, floresceu dentro das próprias paredes de Blackwood. Lady Serafina, antes uma flor pálida e frágil confinada à sombra, agora era a dona dos jardins. Sua risada ecoava pelos corredores, uma melodia que a mansão não ouvia há anos, enquanto ela e Elara passavam horas lendo poesia sob o grande carvalho. A amizade delas era a prova viva de que o amor de Alistair e Elara não era uma força destrutiva, mas criadora. Durante um jantar íntimo, Lord Desmond ergueu sua taça, os olhos brilhando com um respeito genuíno que transcendia a amizade.
Eu o chamei de louco, ele disse, olhando para Alistair. Mas agora vejo que você foi o único são entre nós. Você não lutou por um título ou por uma aliança, mas por uma verdade, um brinde à verdade. O tilintar dos cristais selou o novo círculo que haviam formado, um pequeno reino construído não sobre sangue ou lei, mas sobre a lealdade e o afeto escolhidos. Naquela noite, eles estavam na biblioteca, o cheiro de chuva e livros antigos envolvendo-os como um abraço. A lareira crepitava, lançando sombras dançantes sobre as prateleiras que haviam testemunhado o início de tudo. Elara estava de pé junto à janela, observando a tempestade passar, quando Alistair a envolveu por trás, uma mão repousando protetoramente sobre a curva suave de sua barriga, onde a promessa de seu futuro crescia. Eu passei a vida acreditando que tudo e todos tinham um preço. Ele sussurrou perto de seu ouvido, a voz um barítono profundo que ainda a fazia estremecer. Eu estava errado. Ela se virou em seus braços, os olhos castanhos refletindo as chamas. E o que você acredita agora? Ele se inclinou e beijou sua testa, um gesto de reverência. Eu acredito que a única coisa de valor inestimável é a coragem de escolher o seu próprio destino. O fogo que o acordou por tanto tempo finalmente encontrou seu lar, não como uma fornalha interna de solidão, mas na mulher que era seu porto seguro em meio a qualquer tempestade.